Hoje um vídeo um pouco mais descontraído, em tom de bate-papo mesmo, para a gente falar do setor bancário, que hoje é o setor mais barato sob a ótica de preço sobre lucro. Quando a gente fala de um nicho excelente, né, um nicho perene, previsível e resistente à crise, a gente vai ver que até tem alguns nichos que estão com PL um pouco inferior, como o setor de educação e aviação, mas ele não tem a perenidade que o setor bancário tem e a resiliência que o setor bancário tem. Quando a gente fala dos 4 principais bancos do Brasil, eles perderam 122 bilhões de reais em valor de mercado ao longo de 2024. Isso é superior ao valor de mercado que o Bradesco negocia hoje, de 118 bilhões. E não é só o setor bancário que apanhou em 2024. Aqui a gente tem a pior ação da Bolsa no ano, a ação da Azul, que acumulou queda de quase 80%. E quando a gente vem aqui para as 5 principais empresas que mais caíram em 2024, a gente tem a Azul, seguida da Magazine Luiza, Cogna, Edux e CVC. Aqui as duas de educação e a CVC de turismo, varejo e aviação. Quando a gente fala do setor bancário, em termos nominais, o que mais caiu foi o Bradesco, perdeu cerca de 30% do seu valor de mercado, ou seja, um terço, né? E logo depois tem o Santander, perdeu mais de 25% do seu valor de mercado. Muito disso é puxado pela alta da Selic alta, capacidade de consumo e pagamento das famílias e empresas cai, fazendo que os bancos fechem a torneira, né, entre aspas, para conter a inadimplência, e o resultado disso é aumento da previsão de crédito duvidoso e aumento de custos e despesas com PDD. E é justamente nesses momentos que a gente começa a ver todo mundo com medo e os bancos recomendando a venda das ações, né? É muito curioso você observar isso, porque você começa a perceber que o senso comum do mercado, ele tá sempre na contramão do mercado. É justamente quando você tem as ações ficando baratas e o mercado nas suas mínimas históricas que todo mundo começa a ficar com medo e recomenda a venda. Dólar a 6,30, bolsa nos Estados Unidos nas máximas históricas, você começa a ver um movimento de pessoas que não têm muito conhecimento começando a vender Brasil nas mínimas para comprar Estados Unidos nas máximas, fazendo conversão do dólar a 6,30. Você vê as pessoas vendendo ações nas mínimas para comprar Bitcoin a 100 mil dólares, sendo que há 2 anos atrás ele estava 15 mil dólares. Então é muito curioso você ver esse tipo de movimentação. Quando a gente vem aqui para as bolsas globais, a gente vê que o Brasil teve a pior bolsa de 2024, acumulando 30% de queda. Se a gente vem aqui para o PL projetado do Ibovespa, a gente vê que a gente está praticamente nas mínimas históricas aqui, tá vendo? 8,8, sem Petro e sem Vale. Se a gente colocar Vale e Petro, ele cai mais ainda, vai para 7,8. E o setor bancário, ele tá aqui, ó, perdendo só para petróleo, gás e educação. Educação nem é muito bom a gente levar em consideração, porque a gente fala de um nicho que tem uma certa dificuldade, uma margem espremida, é um setor que realmente sofre um pouco mais e é um pouco mais sensível. Petróleo e gás é setor cíclico, então a gente não deve olhar muito para PL, porque isso aqui engana. E aí você tem as aéreas aqui negociando a 1,6, mas as aéreas, ela é muito mais um nicho especulativo do que de investimento. Desde a década de 50, quando a gente teve o início da negociação das primeiras companhias de aviação ali, década de 50, 60, sempre foi uma grande euforia, porque você tinha uma crescente óbvia de receita, mas é bom lembrar que uma crescente óbvia de receita não significa uma crescente óbvia de lucro para o acionista. Já dizia Graham, né? Quando a gente vem aqui para o PL projetado do setor bancário de forma isolada, você vê que a gente praticamente aqui está nas mínimas, né? Nem em 2016, lá no auge da crise do governo Dilma II, a gente não teve essa precificação, e nem aqui na época do Covid. PL projetado do setor bancário, ele está em 5,2 contra uma média do período de 8,4. A gente teria que subir aqui 50% só para voltar para a média. É verdade que o lucro também poderia oscilar, mas a gente sabe que no longo prazo a tendência é o lucro crescer e o preço ir acompanhando essa crescente do lucro. Quando a gente vem olhar aqui para as posições shorts por setor, você consegue reparar que o setor bancário, ele é um dos mais shortados atualmente, tá vendo? E se a gente vem nas posições shortadas por empresa, você vê que o Banco do Brasil aqui, ele figura entre uma das empresas mais shortadas hoje na bolsa. Inclusive, hora que você terminar esse vídeo, a gente tem um vídeo no canal já falando sobre o Banco do Brasil. Se te interessar, você pode dar uma olhada lá, que ficou um vídeo bem legal. A gente faz um resumo bem rápido e bem informativo sobre o banco e a situação atual dele hoje. E basicamente, por que que isso está acontecendo com o mercado hoje? Juro a 15, dólar 6,30. O motivo é isso aqui, pessoal, aumento de despesa do governo. Você vê que as despesas federais obrigatórias, elas tiveram uma crescente muito alta de 2011 a 2015. Aqui a gente teve uma grande crise, né, no mercado, tanto o mercado financeiro como a crise política mesmo, com o impeachment da Dilma em 2016. E aí você tem aqui a pandemia em 2020, um pico de despesa, depois ela volta e agora ela volta a crescer em um ritmo muito forte. É importante a gente destacar que, diferentemente do que a gente tinha lá em 2015, com o IPCA totalmente fora da meta da banda, uma inflação de 2 dígitos e um desemprego que estava quase em 15%, hoje a gente tem o desemprego nas mínimas históricas e a inflação relativamente controlada. No topo da meta, sim, não tá fácil, mas o mundo inteiro está enfrentando inflação hoje, por causa da grande impressão monetária que a gente teve desde o Covid. Então, sim, o cenário hoje ele é diferente. Você tem uma inflação relativamente
extremamente controlada e você tem a taxa de desemprego nas mínimas históricas. Mas o mercado financeiro ele sempre está tentando antecipar tudo. Então, esse movimento do juro a 15 e do dólar 6,30 é uma forma do mercado tentar se antecipar de uma memória muito recente que ainda existe do governo Dilma, aqui desse período de 2015, 2016, e uma espécie de medo de que a coisa se repita, de que a história se repita. Então, por mais que você tenha hoje um cenário diferente do que aquele que você tinha lá atrás, é uma espécie de memória recente que o mercado tem, tentando trabalhar adiante e falando, bom, se as coisas não mudarem, a política fiscal e o cenário econômico vai tomar o mesmo rumo e a gente não quer isso. Então, você tem o mercado trabalhando adiante, zerando posição, jogando o mercado para baixo, jogando o juro para 15, jogando o dólar para 6,30, exigindo um prêmio maior para financiar a dívida pública brasileira e mandando uma espécie de recado dizendo que não está contente com a trajetória das políticas fiscais. E aí é interessante a gente ver que, em contraste, a gente tem as operações das empresas em si rodando de uma forma muito bem. Os 4 principais bancos do Brasil reportaram um recorde de lucro no segundo trimestre de 2024. Juntos, eles lucraram 26,8 bilhões, quase 27 bilhões de reais no período. Quando a gente olha aqui para o primeiro semestre de 2024, foi quase 54 bilhões de reais de lucro, um aumento de quase 13%. Então você começa a perceber que tem um contraste aqui, porque enquanto o lucro cresce, o preço cai, e aí você começa a abrir uma discrepância entre cotação e lucro, abrindo uma oportunidade de compra e de montagem de posição. Você não quer, ou pelo menos não deveria querer ficar comprando ação quando tudo está na máxima, pagando caro para ter essa ação, recebendo um dividend yield médio de 4%, 3%, porque o seu preço está sendo muito caro. Você quer comprar justamente aqui, quando o preço está na mínima. Quando você compra uma ação que te paga 10%, 12%, como se fosse um fundo imobiliário, mas é uma ação que muitas vezes distribui menos da metade do seu lucro líquido. Hoje a gente tem o Banco do Brasil distribuindo um payout médio de 40% e um dividend yield médio de 10% nos últimos 12 meses. Então, uma distribuição praticamente de fundo imobiliário em uma ação, porque o fundo imobiliário ele é obrigado por lei a distribuir 95% do seu lucro líquido. Como resultado desse cenário de medo, todo mundo começa a recomendar venda, você tem um pessimismo generalizado, muitas pessoas físicas acabam jogando pano e vendendo as suas ações, você tem muitas pessoas fritando o seu patrimônio e isso abre oportunidade para você que estudou, que estava preparado, que já sabia qual ação ia comprar, e aí o preço vai lá, dá a oportunidade, você executa a compra sem pensar, fecha o computador e vai trabalhar, vai cuidar da sua vida, vai crescer profissionalmente, vai estudar, vai fazer outras coisas, porque o resto você vai deixar o mercado fazer o trabalho, você já fez a sua parte, já estudou, já sabe o que você vai comprar e já sabe por que comprar. Não deixe que esse momento de queda do mercado, esse cenário de crise te deixe com medo, porque é justamente aqui que você precisa ter coragem. Como diria Graham, o mercado é um pêndulo que sempre oscila entre o otimismo insustentável, que torna os ativos muito caros, e um pessimismo injustificável, que os torna muito baratos. O investidor inteligente é um realista, que vende para os otimistas e compra dos pessimistas. Se você gostou dessa análise, considere se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Valeu!